Olá, gente de Deus. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do Bleacast. Você que está nos assistindo aqui, muito bem-vindo. Hoje é um tema teológico que eu gosto muito, que é no livro de Jó. Inclusive, esse escritor que está aqui, ele escreveu 3 livros, eu já estou dando um spoiler aqui, né? E é importante você ouvir sobre esse livro, porque vai falar sobre dilemas da sua vida. O João Antônio está aqui comigo hoje, novamente na bancada. Quantos episódios que você já está aqui? Acho que o quarto. O 4º episódio. Sempre quando for teológico, tipo hard, lá da prateleira de cima, alimentos assim para girafa, eu convido o João Antônio. O João Antônio é um cara que eu admiro muito. E ele, toda vez que ele vem aqui, ele vem com um livro. Olha aqui, ó. Aqui é o livro do escritor, que nós vamos entrevistar hoje, mas ele trouxe um outro aqui, a Oração da Noite. Tichueiren. O cara é fera. Muito João, prazer ter você aqui. Pastor Marcos, Dr. Flávio, uma alegria estar aqui novamente. E nessa ocasião falando sobre Jó e podendo fazer referência também de um material que eu tenho certeza que vem aí para marcar gerações e também a vida de todos aqueles que se interessam pelo tema de Jó. A história de Jó é a nossa história. E o Dr. Flávio, que já vai ser apresentado aqui, conseguiu articular isso muito bem. E é uma alegria poder estarmos aqui juntos para falar desse livro, desse lançamento. Agora complicou, porque eu não sei se eu chamo Pastor Flávio ou Dr. Flávio. Seja bem-vindo. Eu costumo dizer que o título mais importante é o de servo, né? Então, títulos... Eles são importantes para a vida, né? O estudo é de servo, mas o mais importante é de servo. Afinal, somos mordomos aqui, diante de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, né? Isso. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui do Bleacast, né? O pastor Marcos. E me sinto muito honrado, o João, né? Que já tem se tornado um parceiro nosso, seja na igreja ou por outras atividades aí da vida. E todos que nos assistem, espero que gostem do conteúdo, daquilo que vai ser desenvolvido aqui hoje no programa. Flávio, estou vendo que você gosta de personagens, né? Porque nós vamos falar hoje sobre o livro de Jó, mas você já escreveu 3 livros aqui, todos são de personagens importantes da Bíblia. Pois é, eu sou nascido e criado eu falo em berço, né, cristão evangélico, né? Sou assembleano aí da Gema, né? Estou vendo a igreja muito tradicional lá de Recife. E... Fala o nome dela aí, cara. Assembleia de Deus, Pernambuco, né? Pastor Ailton. Sim, pastor Ailton. Nasci, me criei lá, casei, tudo. Então, assim, minha história é muito, muito, muito forte lá. Estou aqui há 9 anos, né? Casei com uma goiana, como diz o bom nordestino, que me arrastou para cá. E eu sempre estudei, sempre me debrucei. Até foi difícil escolher quais personagens montar essa série Segredos, né? Então, assim, Davi, para mim, ele marca a minha vida pelo fato de, quando criança, né, imaginar um guerreiro que vai vencer um gigante. Então, a princípio, chamava a atenção como se fosse um super-herói, né? José, por todo o contexto histórico familiar. E Jó, em relação à temática humana, né? Todos nós sofremos, mas que Deus ele sempre tem um domínio de tudo, independentemente do tempo, circunstância, local, hora e etc. Então, retratar personagens, né, extrair mensagens para hoje, para esse presente. Então são livros de autoajuda. A gente não vai recontar a história desses personagens, mas sim trazer pontos importantes. Um exemplo, o primeiro, né, que foi o de José, a inveja. Como lidar com a inveja diante da situação? Então a gente coloca lá como a gente se organizar para isso, né? Sonhos, para quem contar? Será que eu devo contar esses sonhos? Né? E vamos conversar muito hoje sobre as questões aqui do livro de Jó, né? Que tem muita coisa positiva também. A experiência lendo a biografia, eu gosto muito de ler biografia, mas é isso mesmo, né? A pessoa se identifica com as histórias. Isso. Quando você lê qualquer biografia, você está lendo, você fala, nossa, isso aqui parece muito comigo. É enriquecedor mesmo. Ver os traços da humanidade, né? Os traços da humanidade. Sim. Eu penso até que na nossa instituição as histórias são muito mais valorizadas, as narrativas são muito mais valorizadas. Porque assim, em outras instituições tem uma conotação de conceito, de filosofia muito forte, mas entre nós não. Entre nós, se você capaz que hoje, se você escolher qualquer um culto na Assembleia de Deus, você vai ouvir um sermão que é um sermão
contando história. É uma maneira tipo 3D, né? Que o cara vai colocando... Tem um teólogo chamado James Smith que ele diz que o testemunho é a poesia do culto pentecostal. E é mesmo. É, porque as histórias vão comunicando. A pessoa vai ouvindo, vai dizendo, nossa, é legal isso aqui parece muito comigo, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que esses livros aqui que você está fazendo, Jesulina é uma amiga pastora que eu pastoreei uma igreja histórica aqui em Goiânia e ela foi a primeira pastora dessa igreja e congregava lá comigo. Então eu sempre uso o nome dela para honrá-la. Então eu posso dizer que eu posso ler esse livro tanto para o meu filho de 4 anos, o Teteu, como para a Jesulina, que tem quase 90. Nossa. Vai entender. Verdade. Ela não é um livro, vamos dizer, não é um livro para os acadêmicos. Seria isso? Isso. Na verdade, se me permite um espaço, esse livro surgiu até como uma estratégia de poder alcançar pessoas que naturalmente na vida não iriam nunca pegar às vezes um texto da Bíblia, poder se debruçar, ou iriam para uma igreja, por mais que você convidasse ou insistisse. Então a ideia era pegar estudos, sermões, mensagens bíblicas e poder transformar num livro para hoje, para o presente, com linguagens fáceis, de autoajuda, né? Que hoje em dia as pessoas querem entrar no ônibus e poder fazer uma leitura até chegar ao seu destino final, leitura rápida, né? Vivemos uma geração hoje que prefere muito mais os vídeos, né? A livraria cultura. Através de vídeos, do que parar para poder fazer uma leitura. Então as leituras elas têm que ser mastigadas, rápidas e diretas. E como o foco, por mais que seja um livro de autoajuda, também tem um quê evangelístico, então a ideia seria, através da minha profissão, eu sou advogado de formação, poder evangelizar para pessoas que nunca entrariam dentro de uma igreja. Foi quando surgiu a questão do livro. As pessoas, muitas vezes, para a gente parece muito óbvio quem é Davi, quem é Jó, quem é José, quem é um Daniel da vida. Mas essas pessoas, elas têm uma carência emocional, elas têm que ser instruídas emocionalmente, e o livro serve para isso também, e poder retratar para ela, por exemplo, soberania de Deus, que a Bíblia é um manual do homem através de questões de prosperidade, né? De liderança, por exemplo, Davi em relação ao seu reino. Então, trazer sempre informações que eles pudessem dizer, nossa, isso aqui é para a minha vida. De fato, a Bíblia é um manual para o homem. E segundo, de forma evangelística, mostrando que Deus tem o controle de tudo, que Ele está sempre no centro da vida de todos nós, né? Porque quem convence, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra ela vai ser pregada, a semente vai ser plantada. E conhecendo cada uma dessas histórias, o Espírito Santo Deus vai tocar e mostrar que, de fato, cada uma das pessoas que leem, quem não tem a Jesus, precisa ter esse Jesus, conhecer desse Jesus e aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa foi a estratégia, né? E serve para qualquer idade, como você falou. Desde uma criança, se imaginar como sendo um guerreiro, né? Vai vencer um gigante, Davi, né? Ou alguém que precisa encontrar diante da história de sofrimento da sua vida e entender que tudo é passageiro, tudo vai passar. E mesmo que não passe nessa vida, o que Deus ele tem para nós é caminhar por ruas de ouros. Olha que maravilha. Ter casas sensacionais, não tenho dúvida disso, com arquiteturas que serão brilhantes, né? Sem pagar aluguel, sem ter que comprar. É gratuito, Deus já pagou pela gente, né? Num lugar que não haverá mais fome, pranto. Ou seja, é só maravilha, é só a vitória. Nós somos peregrinos nesse mundo. E eles vão conseguir compreender na visão de cada uma dessas pessoas que a gente retrata nesses livros. Eu acho vocês corajosos, você e ele. Porque eu já escrevi livro, mas eu não tenho coragem de colocar para rodar. mas vocês são corajosos. Vocês já têm... Quantos livros você tem? Eu tenho 2. Você tem 3. A Editora Cruz ajuda, viu? Pastor Reginaldo. Eu acho... Calvino disse que quando o diabo não quer que uma pessoa seja convertida, ele coloca ignorância. Eu sempre... Anualmente eu vou ao Nordeste fazer missão mesmo. E a gente procura as áreas bem carentes mesmo, bem... São coisas assim que você chega e anda 1h30, 2 horas de terra de chão mesmo para você chegar naquele povoado. E lá quando a gente vai conversar, você vê que são pessoas que não sabem ler, não sabem escrever.
é difícil você pregar o evangelho para ela. Porque o diabo usa a ignorância para fazer com que não conheça. O cristianismo exige um bom leitor. Você pode até estar ouvindo aqui comigo, você fala, pastor, mas isso quer dizer que toda pessoa vai conhecer o evangelho, ele precisa ter um grau. Não, ele não precisa ter um grau. Mas se na minha igreja tiver um analfabeto, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que ele leia. Ele saiba ler, porque nós somos fundamentados em um livro. E aí, eu acho que na nossa igreja, na nossa instituição, virou muito celebrativo. Não é só na nossa, não. O evangélico virou muito celebrativo. E está tirando pouco tempo. Raramente você encontra hoje uma casa que tenha uma biblioteca. Raramente. Estou dizendo até de amigos pastores. Precisa ter uma boa biblioteca. Verdade. Precisa comprar livros, precisa ler livros. E os corajosos estão aí, ó, lançando livros no meio de uma... Agora mesmo eu acabei de falar aqui que a Livraria Cultura fechou, ué. Como é que Livraria Cultura? Não tem lógica. Eu ia lá para a Livraria Cultura para pegar os livros, ficar lá lendo, porque não tinha condição de ler. A Livraria Cultura sempre foi referência. A Saraiva tá também. Então, será que nós estamos numa crise mesmo, que é uma crise de não só de escritores, como também de leitores? O cara não quer ler, ué. Aqui tem... Aqui tem um trabalho de em torno de 4 a 5 anos de leitura, de pesquisa. O cara resumiu em 100 páginas. Será que é difícil isso? O cara pegar e falar, eu vou ler e vou contribuir para que eu cresça. 100 páginas. 100 páginas com todo respeito. O cara ruim para ler, ele vai ler uma semana. Verdade. E o pastor Flávio, ele foi muito inteligente na divisão dessa série dos segredos. Porque José do Egito, muito contexto relacionado à família. Então, um importante material para isso. Davi se assemelha muito ali com os jovens, com a juventude. E Jó vai muito no contexto da fragilidade humana. E também Jó era um homem muito bem sucedido. Então, para empresários, e o pastor Flávio, como já foi mencionado aqui, o pastor Flávio também atua nessa área do direito empresarial. Então, ele conseguiu seguir essa proposta para as dimensões do livro e alcançar esses diversos públicos com uma finalidade evangelística. Então, ele consegue alcançar uma diversidade de público, trazendo a mensagem central do evangelho e comunicando através da vida de personagens que, como a gente já mencionou, facilita tanto o entendimento. Porque o objetivo de um texto é ser claro e objetivo na mensagem que quer transmitir. E eu tenho certeza que o pastor Flávio consegue fazer isso muito bem. Ele falou aqui, vou só dar um detalhe para a gente falar sobre esse personagem maravilhoso aqui. O livro de Jó seria o primeiro livro, né? Da Bíblia. Isso. E ele já começa falando sobre um cara rico. Isso não está passando uma mensagem assim para a gente? Por que escrever um primeiro livro da Bíblia e falar sobre um homem rico? Tem gente que parece que um apego à pobreza. E tem gente que, de fato, o cara tem uma aversão à riqueza. Mas isso não é uma mensagem assim, olha, o personagem é um personagem rico. Ele já está dando um detalhe, assim, que Deus parece que tem isso para nós. Principalmente para os seus filhos. É bênção para a sua igreja, para a sua família. É bom para você, mas é bom para Deus também. É para a glória de Deus também. É para o bem-estar de você, mas é também para a glória de Deus. Interessante que a Bíblia fala, né, que há pessoas, né, que se fazem de rico, mas que de fato não são ricos. E há pessoas que são ricos, mas se fazem aí de pobres, né?
Eu conheço pessoas que elas falam assim: se tem uma característica, uma virtude que é mais importante na minha vida, é porque eu sou uma pessoa humilde. Ou seja, ela gosta de se vestir como uma pessoa humilde. Ela às vezes não tem um carro, mesmo podendo ter, porque ela gosta desse estigma, né? Eu sou uma pessoa humilde. Ou seja, ele acha que ele vai viver uma cultura, uma política, que eu até cito como franciscana, né? Ou seja, eu não tenho nada, porque eu não vou levar nada desse mundo. E se me derem alguma coisa, eu vou usufruir daquilo. E quando a gente pega um personagem, por exemplo, como Jó, e muita gente acha que essa história é uma história que ela não é uma história verídica, mas sim existe uma simbologia de ensinos. Mas na verdade não, né? É uma história que realmente ocorreu ali no período de bronze, né? Mais ou menos ali antes de 1400 ali antes de Cristo. E essa história, inclusive, ela é contada por outros povos também, né? Contados na Babilônia, no Egito, existem manuscritos que falam de um homem que era muito abençoado pelos deuses e que depois esses deuses tiraram tudo desse homem, mas ainda assim ele se manteve fiel. E você falou que ele era um homem muito rico. Na verdade, a Bíblia fala que era o mais rico do Oriente. Só que o mundo ele se resumia ao Oriente. Então ele era daquela época o capa da Forbes como o mais rico do mundo. Era um cara que era bilionário. E a Bíblia traz numa linguagem, né, para a época, exatamente como se ele fosse o supra-sumo em relação a saber o que é investimento, economia, etc. Juntas de bois, né, camelos, ou seja, animais... Tipo frota de caminhão. Isso, animais de força para poder auxiliar algumas pessoas desse jeito. É mais ou menos essa ideia mesmo que a Bíblia está falando. E era um cara que era referência, um cara que dava conselhos por onde ele passava, as pessoas vinham, queriam estar até perto dele para que ele pudesse dar conselhos. E hoje em dia eu falo o seguinte: alguém para poder escutar um mendigo? Não para. As pessoas querem escutar pessoas de sucesso, ou que possam agregar alguma coisa na sua vida. E a Bíblia vem e traz um impacto muito grande. E Deus não queria mostrar que ele pode dar tudo e pode tirar tudo. Na verdade, o contexto dessa história, em relação à soberania de Deus, é que havia um embate, né, entre Deus, né, e Satanás em relação à fidelidade de Deus na vida da pessoa, independentemente daquilo que você tem. Mas sim de que nós precisamos adorar a Deus pelo aquilo que Ele é. Porque Ele é soberano sobre nossa vida e Ele vai nos dar aquilo que Ele entende que é necessário no tempo dEle para que a gente possa usufruir sempre do melhor dessa terra. Mas nós precisamos ter maturidade para receber cada uma dessas posses e prosperidade, né, sobre a nossa vida. Então, assim, tem muita coisa para a gente poder falar aqui no podcast. Você falando aqui... O próprio diabo, no texto, mostra ele irritado, ele irado, porque Deus está abençoando e deixando uma pessoa rica. Você vê que a riqueza gera uma ira no diabo muito grande, porque quem inicia a conversa colocando o personagem Jó na conversa é o próprio Deus. Mas você nota que o Deus, nessa fala provocativa, ele coloca o diabo em uma situação difícil e é revelador que a riqueza, o Senhor, por ser rico, o diabo tem um ódio porque você é rico e porque Deus está abençoando. Mostra também que as bênçãos e a riqueza provém de Deus. E principalmente por uma palavra que vem toda essa fúria: fidelidade. Observastes meu servo Jó? E tem algo muito interessante para a nossa leitura de Jó. Eu gosto muito de fazer uma leitura de Jó apoiada ao livro de Abacuque. Tem um texto de Abacuque que diz o seguinte, que o justo, ele vive pela fé. Que é até aquilo que está no centro do coração da reforma depois. E a gente percebe que a primeira menção fazendo referência a Jó é isso, fidelidade. Essa é aquilo que vocês falaram sobre um olhar da pessoa de Deus, e esse fundamento ser a dimensão da vida. Você vê que ele perde coisas, você vê que ele passa por sofrimento, tem todo o contexto da vida, mas uma coisa é inabalável: a fé. A fé. E esse é o fundamento que faz gerar toda a situação de dificuldade, de problema, mas a gente vê que um homem justo, ele vive nessa dimensão da fé, e a fé é aquilo que a gente percebe quando o autor aos Hebreus diz, é a certeza daquilo que não se vê. É a certeza daquilo que não se vê. Então, mesmo perdendo, mesmo sendo ferido, Jó tinha essa dimensão da caminhada dele.
ser um homem justo, um homem que evidenciava Deus nas suas obras, na sua prática. Eu acho que isso é um fundamento fundamental para a nossa leitura de Jó. Legal. Gente, e você vê, né? O próprio Deus, né? Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí depois vem o próprio Satanás, né? E traz também testemunho da vida de Jó. Ou seja, a gente sabe que a nossa luta, né? Ela é espiritual. Então imagina as forças das trevas, né? E ali o céu, na pessoa do Deus Todo-Poderoso, poder testemunhar a mesma coisa de uma pessoa. Aí eu me pergunto, como é que será que o mundo das trevas hoje ele olha para cada um de nós, para os nossos ouvintes? Será que eles se preocupam em querer fazer alguma coisa contra nós, porque sabe que a gente vai nos afastar? Ou será que ele nem precisa? A gente está tão distante de Deus que nem precisa Satanás querer abrir um espaço, ter uma permissão de Deus, né, para poder querer criar contenda contra a nossa vida. Hoje, no mundo que a gente vive, parece que o certo se tornou errado, que o errado se tornou certo. As exceções, ela vem se tornando como base para uma sociedade, onde a gente sabe que a cultura, né, judaico-cristã, que é o que a Bíblia traz para a gente, é o nosso manual do homem. Mas tem muito crente, né, pessoas que se dizem, que seguem a Cristo, né, vamos melhorar essa palavra, né, do crente, que até o diabo é, mas não querem trazer testemunho de vida, porque tudo é normal, ou senão, isso é careta. Né? A Assembleia de Deus é muito bombardeada em relação a algumas coisas, ainda de alguns costumes simples, por menores que sejam, que não atrapalham a vida de ninguém, né? Ou por pregar e ensinar a Bíblia, tudo, não só apenas coisas positivas, né? Só prosperidade, né? Outras coisas, tipo assim, venha do jeito que você está. Jesus está sempre de braços abertos para você. E tem que entender que evangelho também, muitas vezes, é renúncia, né? O seguir a Cristo é renúncia. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que tem muita semelhança também em relação às aflições, né, de Jó, na pessoa do próprio Cristo. Ou seja, ele não tinha ali naquele momento um pecado, uma mácula, pelaquilo que ele sofreu, né? Jesus também não tinha essa mácula, ele pecado, ele também não teve, né? E como não foi nascido de mulher, ele não tinha nenhum tipo de pecado, né? Jó ainda nasceu de mulher. Romanos fala que todo aquele que é nascido de mulher é gerado no pecado. Então, assim, todo pecador. Mas ele tinha uma conduta ilibada diante de todos, que o próprio Deus trouxe testemunho para ele. O Satanás também trouxe testemunho sobre a vida dele. E ele ainda tentava fazer algo positivo para os filhos. A Bíblia fala que os filhos se reuniam para poder comemorar, fazer alguma atividade, alguma coisa em conjunto, alguma festa, né, entre eles. Mas ele se levantava de madrugada, ou seja, sacerdote do lar, firme ali. E falava assim, acaso, meus filhos fizeram alguma coisa mal aos olhos do Senhor? Ele sacrificava para todos os seus 10 filhos sacrifício para que Deus pudesse conceder perdão para eles, acaso eles tivessem cometido algum pecado. Ou seja, a Bíblia faz questão de trazer referências. E você que nos assiste, às vezes passando por algum problema, alguma dificuldade, e acha que às vezes isso é a mão de Deus. E era uma cultura da época também nessa história. Porque seus amigos começaram a querer trazer algumas questões para eles. Eu acho que a gente vai bater papo sobre essa fase dos amigos, mas eu vou só resumir aqui nessa nossa abertura ainda, né, do nosso programa aqui, de que os amigos, eles achavam, né, que o que ele estava passando era por causa de pecado na sua vida. E Jesus passou por isso também lá na frente. Quando as pessoas começaram a querer dizer o seguinte, quem não tem riquezas, quem não é próspero, é porque não tem Deus na vida dele. Quem tem riquezas e quem tem prosperidade é porque tem muito Deus na sua vida. Aí Jesus vem e desmistifica, por exemplo, aquela passagem, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque não é a riqueza que faz você ter acesso ao céu. Não são os zeros na conta bancária, mas sim a sua intimidade, relacionamento e fidelidade a Deus, que vai ser a porta e o caminho para que você possa chegar até esse céu. Aí, no passado também, Jó sofre com essa imagem de que você é pecador, se arrepende, fala para Deus, confessa, para que você possa ter esse crescimento aí, de novo, na sua vida e restauração. E ele fala, eu não tenho pecado.
Ou Deus me mostra esse pecado que eu tenho na minha vida. E muitas vezes somos nós, pessoas que estão sofrendo. Aí eu acrescento algo maravilhoso. Depois do deserto veio o quê? Terra prometida, terra que mana leite e mel. O próprio Jesus que escolheu esvaziar-se, né? Filipenses 2 ali, ele escolheu esvaziar-se dos seus atributos de Deus para sofrer nesse mundo. Mas depois que ele sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele foi para onde? Foi para o céu. Assim também seremos nós, por mais que a gente tenha sofrimentos aqui na terra que sejam tamanhos, mas somos apenas peregrinos. E o que nos aguarda aqui é uma terra também que mana leite e mel, que é o céu, que a gente tanto anseia, e vai ser o fechamento do plano da redenção. Ele inicia como? Salvação em Cristo Jesus. E finaliza onde? Eternidade com Ele, Cristo Jesus também, no céu. Ou seja, é algo maravilhoso, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar é que existem bênçãos que são bênçãos celestiais e bênçãos mundanas. O que Jó mostra é que o próprio diabo diz que Deus fez um cerco, tipo, Deus foi o que deu a bênção e ainda protege você nessa bênção. Seria assim, existe uma bênção celestial para você. Também uma outra coisa certa que a gente pode falar é que Jó contribuía para a manutenção dessa bênção com essa atitude dele, vamos dizer, de se opor, aproximar de Deus e se opor ao mal. É mais ou menos assim, uma atitude de um cara que é um cara honesto, um cara íntegro, mas também eu vejo assim que é proposital a escrita dizendo do caráter e depois falando da família para só depois falar do patrimônio. Tipo assim, o cara é honesto, o cara é íntegro, tal, e depois fala, e ele é de família, ele tem 10 filhos e ele tem esposa. Mostra os fundamentos, né? É isso, é uma base. Cara, se você vai ler um livro, eu não tenho nenhuma aversão a ler livro. Inclusive os meninos aqui, ó, eles ficam lendo teologia o tempo todo. É bom você ler um livro de um bom coach. Tem bons secular, caras, né? Tem excelente. E os caras, quando vão escrever, eles vão falar mais ou menos esses fundamentos, esses princípios de prosperidade. A base dos cultos hoje é a Bíblia, gente. Perfeitamente. E aí vem essa família estruturada de uma esposa e 10 filhos, esse cara de caráter. A gente sabe que a bênção é celestial, porque o diabo diz, mas essa base não seria uma base de prosperidade, de bênção para a frota de caminhões que a gente falou, e de aviões e de tantas coisas, porque lá vai falar sobre inúmeros animais e servos e servas. Então eu penso que essa base é uma base de fato de prosperidade, né? Até o ponto que o senhor falou aqui do sacrifício, ele ofertava sacrifício para os filhos. Isso aí. É um ponto de que hoje os coaches trabalham, que é generosidade. Porque como é que o camarada oferta e ele não está ofertando para ele? É como se eu ofertasse para o meu filho em missões, ou eu ofertasse algo para Deus, eu entregasse ali matéria, que tem gente que é maravilhoso para adorar levantando a mão e falando, mas quando vai entregar a matéria tem uma dificuldade horrível. O cara fala, pastor, eu gosto de adorar a Deus assim, ó, sobe no monte, ele vai pro culto e tal, mas quando vai entregar a matéria... E a oferta tinha que ser com o melhor, né? Não, com o melhor. De qualidade, uma oferta. Então, naquela época, de fato, o culto era entregar a matéria. Que até hoje, se você, meu amigo, for entrar lá no terreiro de macumba, o cara vai dizer, não, aqui se adora esse... Fala o nome lá do demônio, do Exu, ele fala... Aqui você tem que trazer a galinha, tem que trazer o cabrito, tem que trazer o coisa. Então, até no reino das trevas, sabe que o tal do adorador... É sacrifício. É sacrifício. Então, não seria isso? O cara é íntegro, de família, generoso. E isso eram os elementos que complementam aquela definição de Jó.
fiel. Fiel. Fidelidade. Então perceba as dimensões dessa fidelidade. A bênção é de Deus, a fonte da bênção é de Deus, mas ele fazia por onde também, ser um homem próspero. Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele, naquele capítulo muito conhecido, ele tem um versículo lá, o 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas no contexto ali, ele começa falando o seguinte: sei o que é estar abastado, sei o que é viver também em dificuldade. Eu vou resumir aqui, porque o texto são vários versículos, mas ele fala uma coisa lá que para mim marca a minha vida. Ele fala assim: por mais que eu não tenha necessidade, por mais que a igreja não tenha necessidade, mas é para vocês, então eu preciso continuar estando para vocês no que se refere a dar e receber. Porque o segredo da prosperidade, né? Um deles, ou o principal dentre outras chaves que levam à prosperidade, está no que se refere à fidelidade a Deus, no que se refere a dar e receber. Porque você mostra, primeiro, que você não está preso a dinheiro. Segundo, você reconhece que você é apenas mordomo, tudo que Deus permite chegar na sua mão. E terceiro, que quanto mais eu planto, né? Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. E aí é que tem algo interessante. Né? Quem tem esse aprofundamento da Bíblia, ele consegue observar que a medida de Deus, ela nunca é: se eu dei um, eu vou ganhar um, né? Ela sempre é 100, 60, 30 por 1, ou em outra versão 30, 60 a 100 por 1, ou ela é medida sacudida, recalcada e transbordante. Ela é sempre em excesso. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, ele está preocupado, na verdade, você demonstrar a sua fidelidade para que ele possa aumentar a sua sementeira. Aí eu me pego a pensar, imaginar, estamos saindo um pouco aí do foco, né, de Jó. Jesus vai num belo dia num templo, né? Ele frequentava o templo. E ele, em vez de sentar ali pertinho para poder ouvir a mensagem do pastor, ele vai lá e senta do lado do gasofilácio e começa a trazer ensinamentos para os seus que estão com eles, né, seus discípulos, e fala assim: observasse aquela viúva? Não, na semana da Paixão de Cristo, na quarta-feira, sexta-feira, ele vai para o culto para ver uma mulher ofertar. Observasse aquela mulher que deu apenas 2 moedinhas? Pois é, ela deu mais do que todos esses que estão aqui. Porque ela deu tudo o que tinha, ou seja, a disposição do coração. E é por isso que encanta, né? Quando a gente fala da fidelidade de Jó. Porque ele falava assim, olha o que é que diz o texto: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, holocausto segundo o número de todos eles. Ou seja, não estou preocupado com um carneiro, não estou preocupado. Eu estou preocupado em que Deus possa sempre receber ofertas com aroma, né, suave, para que Ele possa ter atendida as minhas preces. Ou seja, tudo que Deus deu é meu. Por isso que Ele fala, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Por isso que Ele fala também: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja a Ele sempre. Ele tinha um coração que não era preso a posses, mas tinha um coração que era preso a estar fiel, a fidelidade a Deus. E vale a pena, você que não discuta, ser fiel a Deus. Isso. Esse cara é pastor, cara. Ele é. Ele é, tem vocação. Esse cara, ó, pastor Saulo. Esse cara é pastor. E interessante. Porque ele tá ministrando aqui já. Já. Sempre aplicando. Ele é advogado, tem escritório, mas daqui a pouco você vai ver. Domina a arte da comunicação. É interessante. Tô aprendendo. É interessante porque a gente percebe que Jó constrói essa busca pela integridade do lar. E o pastor Flávio trabalha aqui no livro dele, no capítulo 4, a intercessão familiar. A gente vê Jó sendo responsável e buscando essa integridade da família. Qual que era o propósito da oferta? O pastor Flávio leu ali, que era o medo que os filhos tivessem cometido algum pecado. Então perceba que antes de ser, igual o pastor Marcos citou, as dimensões da vida de Jó, homem fiel, zeloso pela sua família, e a prosperidade, perceba que é tudo um resultado disso. Então, mesmo sendo um homem do mais alto nível, um homem com as maiores posses, a visão dele nunca era perdida do lar. E a gente percebe que hoje tem muita gente que falha nisso porque busca por riquezas. Ele não estava oferecendo mais sacrifício para ele, não. Era. Pra, tipo assim, eu quero mais casa, eu quero mais pelos carro, filhos. Ele estava orando
E ele estava fazendo sacrifício pelos filhos. Tem muita mãe, pode perguntar, fazer um enquete na igreja. O maior número de oração dela e dele não é mais assim, Deus, eu gostaria de ir para uma casa no condomínio. Abençoe meus filhos. Deus, protege os meus filhos, guarda meus filhos. Preocupação da mãe, do pai hoje é assim. Muitas irmãs na igreja vão em círculo de oração e cultuam a Deus para apresentar os filhos. Isso é um fundamento muito importante para a vida, né? Muito importante. Tem muita gente perdendo os seus por causa do que quer conquistar. Eita, isso é forte. Enquanto Verdade. a gente percebe na história de Jó que é ao contrário. Aquilo que conquistamos é uma consequência daquilo que cultivamos dentro do lar. E essa questão da perda também, porque lá teve... Nesse diálogo entre o diabo, até agora aqui, ninguém nunca me respondeu a contento a pergunta a ninguém. Eu já perguntei para professores e escritores de livro, e abro aqui a pergunta para vocês. Por que o tal do diabo tem acesso a Deus, o arco rival dele, uma facilidade enorme dele chegar lá e conversar com Deus igual a gente está conversando aqui? Isso é uma coisa muito estranha para mim, porque deveria proibir ele de ficar com acesso lá. Mas quando eles dois estão conversando, os arcos rivais, o diabo coloca em xeque a fidelidade de Jó, tipo, você está abençoando ele e ele está dando glória a Deus. Você está fazendo isso e ele está dando aleluia. Ele oferece sacrifício e ele é fiel porque você tem um cerco. Acho que Jó foi a maior inspiração do Delino Marçal naquela música. Se Deus fizer, ele é Deus. Foi. Aí é verdade. Se Deus fizer. Isso é verdade. Se não fizer. Aí com isso, chega mais ou menos um acordo de como se fazer para testar Jó. E parece que Deus coloca um pouco, porque eu fico olhando a posição dele. Se ele vai garantir essa fidelidade, porque ele coloca em xeque. Ele fala, não, então tá bom, você só não toca na vida, mas as outras coisas você pode tocar. Nos bens, na saúde física. E é mais ou menos assim, se Jó me negar, se Jó deixar de me adorar, aí você venceu. E se você conseguir isso, eu perdi. Deus coloca em xeque isso. E o diabo, ele é tão inteligente que o apóstolo Paulo falou que não podemos ignorar os ardis do diabo, não ignorar a inteligência dele. Ele é tão inteligente, ele é tão perspicaz, que ele retira primeiro um instrumento da adoração. Porque o que ele fazia lá para adorar? Ovelha, carneiro, boi. Esses são instrumentos de adoração. Numa época ele que perde não... o fundamento do culto. O fundamento do culto. O cara, vamos ver. Como é que eu vou arrancar... Como é que eu vou ganhar de Deus e Deus vai ficar assim? Vamos arrancar primeiro isso. Aí ele tira o patrimônio, porque a galera vai pensar assim, pastor, o cara era rico, de um dia para a noite ele ficou pobre. Não, a mais que isso, ele empobreceu de fato, perdeu, vamos dizer, toda a sua honra, imagem, bom nome, família, né, os filhos. E aí, quanto ao patrimônio, ele perde também o que era para ele oferecer de sacrifício a Deus. Como é que ele vai adorar? Porque não tem mão levantada nessa época. Não existe. Nessa época do sacrifício, né? Nessa época não tem um hino do Delino Marçal para cantar, meu irmão. Lá não tem, meu filho, ajoelhar e colocar a mão pro céu. Não existe nessa época para você oferecer um louvor, um culto, uma adoração a Deus, o animal, mas ele não tem mais. Eu acrescento aí, se me permitem, até com uma pegada aí mais coach, ou melhor, eu gosto do nome Masterclass, né?
Mas vamos lá. Eu vou precisar de umas aulas. Eu estou aprendendo, mas conta comigo também, que eu puder somar para ajudar. Eu enxergo na Bíblia que toda pessoa de sucesso, ou que está sendo forjada para um sucesso, né? O inimigo ele vai como se ele fosse com as duas patas em cima dele, né? Vou trazer o primeiro exemplo aqui da figura de Jesus. Ele foi tentado em tudo, em todas as coisas. E assim como foi questionado, né, Jó lá atrás, de que ele só era fiel a Deus pelo fato do que ele tinha, porque Satanás ele sabe que as pessoas só adoram a ele pelaquilo que ele dá, não pelaquilo que ele representa. Ou é por medo, por ter feito alguma coisa, aberto uma legalidade para que ele pudesse entrar, ou pelaquilo que ele dá. As pessoas fazem pacto por fama, por dinheiro. Aí a turma vai e adora ele. E já com a pessoa da figura do Deus Todo-Poderoso, nós adoramos a ele pelaquilo que ele é. Independentemente dele dar, dele fazer ou não, nossa certeza é que um dia estaremos com ele na eternidade, então posso sofrer o que for. É por isso que os mártires, né, da Bíblia, eles morreram como morreram e muitas vezes até felizes, porque estavam caminhando para a morte, porque a gente sabe como cristão que a morte para a gente é vitória. Jesus foi tentado em tudo, inclusive oferecido para ele todo mundo, como se o mundo fosse Satanás, se ele prostrado adorasse a Satanás, né? E o diabo, eu acho que imaginava que ele fosse adorar a ele na inversão em relação no que se refere a blasfemar a Deus. Porque se eu esqueço de Deus, se eu blasfemo da pessoa de Deus, eu estou, de certa forma, né, de forma tácita, adorando a Satanás e dizendo que Satanás estava certo. Então, o embate principal é, vamos ver quem Jó vai adorar quando ele tiver sem ter como oferecer sacrifício, sem ter prosperidade, sem ser um homem de respeito, sem ter família grande. Porque família grande é status, gente, né? No passado era mais comum ter famílias maiores, mas famílias maiores, bem estruturadas, sempre foi status financeiro. Por isso que ele vem e tira tudo. Aí eu divido, né, o sofrimento de Jó em dois momentos. Primeiro, toca em tudo que tem. Aí ele perde todas as suas posses, propriedades, seus filhos. Ainda assim ele não blasfema. Ele continua ali fiel a Deus. Depois ele fala, Deus, é porque ele aprendeu na vida que as posses parece que não é muito importante para ele, não. Mas toca na saúde dele. Aí vem a segunda etapa. Aí a Bíblia lá vai dizer que ele tinha no seu corpo úlceras malignas, né? Furunculose, a medicina hoje fala. Então todo o seu corpo era estourado. Imagina o mau cheiro. Ele se coçava com cacos, sua cor mudou para uma cor acinzentada. A sua boca tinha um mau cheiro e se tornou amarga. Ou seja, tudo dele trazia consequências horríveis. Então ele sofreu em tudo. Imagina como esse cara se desfigurou em relação à sua vida. Mas ainda assim ele não blasfemou a Deus. Isso é que é bonito. Jesus também teve esse sofrimento na cruz. Ele em um momento falou, se possível, afasta de mim esse cálice. O que é que continha nesse cálice? A ira de Deus, porque ali tinha os pecados da humanidade. Mas ele seguiu pela vontade de Deus, até cumprir o sacrifício que ele escolheu desde antes da eternidade. Mas não reclamou. Jó, ele foi seguindo também isso. Foi seguindo em fidelidade a Deus, sem blasfemar, independentemente dos seus dois estágios de sofrimento na terra. Ele não sabia que o que estava em jogo era demonstrar para Satanás que existia ali a fidelidade a Deus, independentemente de qualquer circunstância. Aí demonstra também o quê? Algumas limitações de Satanás. Se ele fosse onisciente, ele conseguiria entender o que é que continha dentro da mente de Jó. Ele não ia nem para esse embate, porque ele sabia que em qualquer tempo ele ia ser fiel a Deus. Segundo, também demonstra... Quase que eu derrubo o microfone agora, né, gente? Não pode virar meme, hein? É bem pentecostal mesmo. É fogo, né? É fogo. E você vai ver que ele também é limitado, porque a Bíblia diz muito claro assim, ó. De onde vens? Ele fala de rodear e passear pela terra. Aí ele vai e se junta. Aí tem um texto aqui de Isaías 46, 9 e 10, e eu vou ilustrar para vocês aqui, que fala o seguinte, ó. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro.
Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, que ocorreu há muito tempo, né? E que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus, ele só começa alguma coisa quando ele já sabe o fim. Deus já sabia o fim. Ele sabia que Jó conseguiria perder tudo isso e ainda assim se manter fiel a Deus. Então não existia ali um jogo de vamos ver o que vai dar. Deus já tinha a certeza, quando ele aceita esse embate com Satanás, de que ele ia ser fiel. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos tentados além das nossas capacidades de aguentarmos aquilo que a gente vai ser tentado. E é Ele quem vai dar sempre a válvula de escape, normalmente que a gente precisa, e nesse mundo que a gente vive hoje, nessa geração, depois que Jesus morreu, a gente ainda tem um aliado, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E a Bíblia ainda fala o seguinte, sabe aquele tempo que você fala assim, Deus, eu quero morrer? Aí ele vai lá e fala assim, pai, opa, estou chegando aqui, tudo bom, Jesus, tudo bom? Né? Deus, olha só, ele não quer morrer não. O que ele quer é vitória. Ele vai lá com gemidos inexprimíveis até a presença do Deus Todo-Poderoso para dizer, não mata não. Ele está falando, ele não sabe o que ele está falando, ele está sofrendo tanto que ele não consegue mais nem pensar. Quando ele não consegue pensar, a minha missão aqui hoje é o quê? É vir até a tua presença e mostrar para ti, de fato, o que ele precisa, o que ele quer, qual a necessidade dele. Nós temos hoje essa válvula de escape. No passado, Deus, por conhecer, né, todas as coisas, início, meio e fim de forma simultânea, e ele fala aqui, enquanto eu estou no início, eu já estou no fim também, para poder iniciarmos alguma coisa. Então ele sabia disso. Isso demonstra mais uma vez a limitação de Satanás. Para poder fazer alguma coisa, ele não tem os atributos principais de Deus, onipotente, onipresente e onisciente, né? Não conhece ou tem perspectiva de futuro nenhuma, e que tudo que ele precisa fazer, ele tem que pegar o quê? Autorização de Deus. Ainda hoje é na minha vida, na vida do João, na sua vida, pastor, e é assim que ele age, sempre em perfeição, já conhecendo todas as coisas, porque o tempo dele é diferente do nosso. O nosso é o Cronos, o dele é o Kairos. A Bíblia tenta nos ensinar o que é esse tempo, ou seja, um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Na verdade, Deus não tem limitação de tempo. Por isso que Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? O primeiro e o derradeiro. Ou seja, ele está passeando hoje, mas já sabe como é que vai ser a sua vida com 60, 70, qual vai ser o seu tempo de morte, como você vai viver e vai preparando. Agora, deserto ele é importante o suficiente, porque isso vai forjar nosso caráter. Ou seja, ser fiel no pouco. Para quando você estiver preparado, ele vai te colocar assim no muito, para que você possa não se lambuzar e se desviar dele, mas sim se lambuzar no que se refere a desfrutar daquilo que Deus coloca na sua vida. Ou seja, João é um personagem apaixonante, né? Então a gente vai falando, conversando. Jó expressa a verdadeira soberania de Deus. Isso aí, sempre, em todo tempo. Existe algo interessante que o pastor Flávio trabalha aqui no capítulo 7, estava dando uma olhada aqui, que é sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. Sim. E olha que livro bonito que você vai ter em mãos, né? Além de toda a qualidade do texto, é um livro muito bonito. Esse é meu. Esse é do seu, o meu tá aqui, ó. O meu tá aqui, tá aqui. E o lançamento tá chegando. Pra mim aqui, o lançamento tá chegando. Tem algo interessante. O lançamento é quando? Só pra você. O lançamento é terça-feira, né, pastor Flávio? Terça-feira, 19 horas. Nós estamos gravando aqui, é no sábado aqui de manhã. Mas você tá assistindo aí na segunda-feira e possivelmente já tem 1 hora que nós estamos conversando, mais ou menos, então possivelmente às 21 você está ouvindo a gente. Então é segunda-feira agora, às 21 horas, em torno de 21 horas. Mas é amanhã, né? Vamos dizer isso. Amanhã. Considerando que amanhã do dia que for o programa. Então seria amanhã, que horas? Dia 14, 19 horas, a partir das 19 horas. Vai das 19 às 22 horas, lá no shopping Bougainville, lá na praça de alimentação. Você vai poder adquirir o livro, eu vou estar série. Lá. Olha só. Eu vou estar lá e vou levar uns amigos meus, porque, gente, eu acho isso muito sério. A questão de escrever um livro para edificar, o cara estudar para isso, fazer um evento desse, massa,
Vou estar lá mesmo, vou levar uns amigos pra Amém. gente prestigiar lá, viu? Tá selado, viu, pastor? Vai estar selado. E você tem que continuar com os personagens. Amém. Essa trilogia aqui não pode parar. Tem que vir os segredos aí de Abraão, de Elias, segredos de Josué, segredo aí você tem que ir, uai. O pastor Reginaldo, ele quando me veio falar assim, lá vem um homem dos segredos. Eu falei, eu tô quase um Mr. M, né? Revelando o segredo de todo mundo. Você tava falando aí. Sim, sobre a questão do capítulo 7 que o pastor Flávio trabalha aqui, sobre a questão da fragilidade humana, existe um assunto um pouco, querendo ou não, quando a gente está diante do texto de Jó, que a gente precisa falar, que é sobre o sofrimento humano. Sobre o sofrimento humano. E a busca pelos porquês do sofrimento humano coloca muitas vezes a gente a querer construir uma explicação muito concreta, querer ter uma resposta muito concreta do porquê do sofrimento, do porquê das causalidades, e isso é uma questão que a gente precisa visualizar sobre a ótica da soberania de Deus. Tem um filósofo chamado Alvin Plantinga que ele diz o seguinte, que quando a gente vai trabalhar essa questão do porquê do problema, do sofrimento, a gente precisa ter 3 coisas em mente. Deus é poderoso, Deus é bondoso e o mal existe. Essa é a lógica para que a gente reformule a nossa resposta. E eu fiz uma menção aqui que quando eu gosto de trabalhar com o texto de Jó, eu gosto muito de olhar para o livro de Abacuque, porque o Abacuque também trabalha muito com essa questão do problema do sofrimento ou o problema do mal. Enquanto Jó olha para uma questão individual, ou seja, por que o justo sofre? Abacuque é no coletivo. Por que o povo sofre? Não existe uma resposta formada e concreta nos 2 livros, mas existe uma direção, a soberania de Deus. Essa é a resposta que fecha as 2 histórias. E isso se desenvolve o seguinte, para Jó, diante de Jó, Deus começa a fazer perguntas para Jó. Jó não consegue responder. E Deus mostra para Jó que ele é nada, que as respostas é dele. Para Abacuque, Deus responde. Só que quando Deus responde, vai contra aquilo que Abacuque esperava. E Deus mostra que os caminhos dele é muito além daquilo que ele busca, daquilo que ele articula. A soberania de Deus é o que prevalece. Aí eu trouxe esse livro aqui que o pastor Marcos fez menção, mas não foi à toa que eu trouxe esse livro aqui. Proposital. O pastor Flávio trabalha também com ele aqui. Que é a gente às vezes fica muito direcionado a querer ter resposta concreta para essa questão do problema do sofrimento. E a Tish Warren, ela trabalha uma perspectiva muito interessante aqui. E, se vocês me permitem, eu queria ler alguns parágrafos aqui sobre o que ela constrói sobre a questão do problema do sofrimento. Ela diz aqui o seguinte: o cristianismo não nos oferece uma explicação concisa da vulnerabilidade, da perda ou da dor, mas ele nos dá uma história real que aconteceu na história factual. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal ou do sofrimento humano. É preciso levar em conta toda a narrativa da história da redenção para moldar nossas questões sobre a presença de Deus nas trevas. Pode não haver uma solução fechada para o problema do mal, para o problema do sofrimento. Mas não é porque essas questões são irrelevantes ou sem resposta em definitivo. Se há uma resposta, ainda que remotamente cristã, às perguntas da Teodiceia, ou seja, do problema do mal, a resposta é uma história. Aí ela diz aqui o seguinte: a igreja sempre proclamou que se queremos saber como Deus é, basta olharmos para Jesus, ou um homem que sabe o que é padecer. Experimentado no luto, um camponês e um artesão que sabia o que era sofrimento, do menor ao maior, e que morreu como um criminoso quase totalmente sozinho. Misteriosamente, Deus não tira a nossa vulnerabilidade, mas Ele entra nela. Legal. Então a gente percebe que, às vezes, a gente não consegue concluir uma resposta dos porquês do sofrimento, mas a gente percebe a manifestação da soberania de Deus. Aí tem algo interessante. Dos significados do nome Jó é: onde está o meu pai? É isso mesmo. Onde está o meu pai? Aí a gente vê Jesus orando na cruz: Deus meu, por que me abandonastes?
a gente percebe que uma das perfeitas respostas para essa questão do sofrimento é a lamentação. Porque é na lamentação que a gente dá abertura para a nossa vida. A oração feia. Isso. Lamentação é uma oração. Onde a gente coloca todas as nossas, abre aspas, ausências de fé, os nossos medos, as nossas fragilidades. É quando a gente diz em expressões bem claras: vou desistir, não dou conta. Jó no capítulo 4 pede a morte. É onde a gente quer abrir mão de tudo, é a lamentação. Ele diz, inclusive, é uma oração de lamentação de que ele preferia não nascer. Não nascer. E é nesse fundamento que a gente encontra que a resposta é que a dimensão para a nossa vida é que porque Cristo sofreu, porque Cristo padeceu, Deus sempre esteve presente na história e Deus está sempre presente na nossa história. A história da redenção, talvez uma das belezas da vida de Cristo é a sua humanidade, é onde a gente consegue ter uma lente que a gente se enxergue ali. E essa é a dimensão que segue essa perspectiva da fragilidade humana, da soberania de Deus, e a gente percebe que mesmo que a gente não tenha respostas concretas, a gente consegue enxergar Deus e visualizar Deus por causa daquilo que cremos, por causa da nossa fidelidade. Você tá pastoral também. Tô pastoral, você tá vendo? Não é pastorzão. Tô pastoral. Você falou do discurso de Jó, né? Tá aqui no capítulo 2, olha Sim. só. Jó começa dando vazão a seu total desespero da vida. Nessa queixa de abertura, ele pronuncia uma maldição para remover do calendário o dia de seu nascimento e a noite de sua concepção, de modo que sua existência possa ser apagada. Claro que isso é impossível. Ele anseia que Deus lhe permita morrer para gozar então do descanso no Sheol. Ou seja, o sofrimento era tão grande, né, que ele tentava agora conjecturar com Deus uma forma de amenizar esse sofrimento dele. Aí eu pego um gancho diante disso, em relação aos amigos, né, de Jó. Sim. Eu nunca vi alguém pregar especificamente e apenas sobre os amigos de Jó, mas daria uma boa mensagem, né? Eu trago aqui alguns resumos, né? Os pregadores que estão assistindo não ficam aí uma boa dica. Ele Vamos lá, faz- no primeiro ponto. Anota aí. Ele faz Bildade, Zofá e Eliú, né? Isso. Aí os três primeiros que eu citei, todos fazem palavra de correção. Aí eles começam mais ou menos assim, né? Resumindo, retos e inocentes, ele faz, não sofrem. O sofrimento é uma correção divina. Jó estava distante de Deus. Aí vem agora Bildade. Não sabe o porquê do sofrimento, consequências do pecado. Homens são como vermes para Deus. Aí vem Zofá. Consequências de pecado oculto, resultado para os homens ímpios e perversos por falhas cometidas na vida. Aí vem Eliú. Deus sempre tem razão. Tudo que vivemos ou passamos tem um propósito. Olha, começou a enxergar. Não é por acaso que você está vivendo. Ou seja, é o único amigo dele que não o repreendeu. E foi o único que não foi repreendido por Deus quando Deus trouxe uma lição de moral para eles. Aí lá na frente, né? Aí vem Jó, quando começa a fazer seus questionamentos a Deus. A sua mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Os amigos fizeram isso com ele também. E de fato eram amigos de verdade. Porque ninguém acompanha ninguém em tempos de sofrimento. Só se for amigo de verdade para estar junto. E a Bíblia fala que quando eles o avistaram, eles já rasgaram suas vestes. Começaram a jogar poeira, né? Areia sobre si como uma forma de poder demonstrar um total sentimento em relação a eles. Ficam 7 dias incomunicáveis, porque para o povo do Oriente, jejum absoluto durante 7 dias, até da fala, era suficiente para resolver qualquer coisa. Depois eles percebem, né, antes de começar com o diálogo deles, de que o jejum não resolveu, então era pecado mesmo, não dependia do que eles fizessem, mas da pessoa de Jó de querer confessar. Aí lá na frente, a gente vê depois Jó com uma certa revolta de dizer, eu não tenho pecado. Aí começa a querer questionar a Deus diante de algumas coisas. Aí Deus vem, vai, conversa com ele, traz para ele 71 perguntas que revelam ali a grandiosidade do Senhor, né? Onde tu estavas quando eu criei o sol e a lua, quando eu coloquei ali a barreira, né, para que o mar não venha avançar, e fala um monte de coisa. Só que tem um texto de Jó 41:11 que é muito forte. Deus vem dar, eu falo que é a lapada final. Ele fala assim, ó: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Ou seja,
não devo satisfação a ninguém, sou sempre soberano diante das coisas. Mas ainda assim eu paro para poder te ouvir e paro para poder te ensinar, porque eu consigo entender a sua limitação e a sua dependência da minha pessoa. Aí ele continua: pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, se é meu, eu pego a hora que eu quero. Se eu quiser, você lê igual o dono da bola. Não quero mais jogar, coloca a bola debaixo do braço e vai. Só que Deus não tem ressentimentos. Ele usa essa soberania dele para poder trazer sempre o melhor para a sua vida, pastor, para a vida do João, para a minha vida. Ele traz ali alguns pontos positivos. Aí Jó começa a ser restaurado depois de um diálogo com Deus. É por isso que 1 Pedro, salvo engano, 5:7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual é a principal chave da psicologia? Eu vou lá para poder falar, e o psicólogo está lá para poder fazer o quê? Lhe ouvir. É tanto que quando você pergunta, ele responde com outra pergunta, ou seja, fala. Então, assim, você que nos assiste, está lá desesperado, angustiado, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é que vai curar a sua alma. Né? Por isso que é um livro poético, né? Jó, conhecido como um livro poético. Quando ele começou a se abrir com Deus, Deus começou a falar com ele também. Só que muitas vezes nós somos mal educados. Falamos, mas não paramos para poder ouvir a voz de Deus. Falei, levantei, de joelhos dobrados e vamos embora. Não dá tempo para Deus poder falar com você. É agoniado, é mal educado. Ou a gente pede normalmente em atacado, né? E quando vai, ou melhor, a gente pede normalmente no varejo, mas quando vai agradecer a Deus, agradece em atacado, né? Pede um monte de coisa durante 1 hora. Quando recebe, fala assim: Deus, obrigado por tudo. Verdade. Né? Então, assim, tem muita coisa boa. Jó é restaurado. E aí vai um ponto assim sensacional também. Assim como teve pessoas que foram até ele para poder criticar, né, seus amigos, aí muita gente se pergunta: mas de onde vem tudo aquilo que Jó recebeu em dobro? Aí a Bíblia fala que Deus usou pessoas. Gente, no mundo que nós vivemos, Deus usa pessoas. O Senhor me abriu uma oportunidade para as pessoas agora saberem quem é o pastor Flávio Varela. Sim. Se eu não tivesse aqui, eu não seria conhecido. Em relação a isso, o João me fez uma porta de poder falar para o Senhor quem eu era, e hoje eu estou aqui podendo falar um pouco desse amor de Deus sobre nossas vidas. Então Deus sempre usa pessoas para tudo, até a prosperidade está associada nas pessoas que você anda. Aí vem agora o Masterclass, não coach, tá, gente? Fala que você é determinado pelas 5 pessoas que estão ao seu redor. Então essas 5 pessoas que estão ao seu redor vão dizer muito sobre quem você é, o que você é e aonde você quer chegar. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus ele toca no coração de pessoas e pessoas começam a vir de várias partes e trazer para o quê? O que para Jó? Riquezas. Gente, dinheiro vem na nossa mão porque ele saiu da mão de alguém para a sua mão. Então, os seus acessos vão determinar se você vai ser próspero ou não. A forma como você trata as pessoas vão determinar se você vai ser próspero ou não. A forma como você se relaciona em poder proferir alguma palavra de resultado para a vida de alguém vão determinar se você vai ser próspero ou não. Por quê? Quanto mais pessoas eu tenho acesso, quanto mais pessoas eu me relaciono, quanto mais pessoas eu ajudo, tudo isso vai reverter para a minha vida de forma positiva e vai me fazer ser uma pessoa respeitada, uma pessoa de boas posses, uma pessoa de família. Porque se eu não souber me vender, por exemplo, para minha namorada à época, hoje minha esposa, ou seja, se eu não conseguir trazer para ela alguma coisa positiva, eu não estaria nem casado hoje. Não conseguiria me relacionar para poder ter filhos. Então, tudo são acessos entre o quê? Pessoas. Então, riquezas chegam na nossa mão através também de pessoas. Um bom serviço realizado. Mas no mundo espiritual é mais forte ainda. Tem pessoas que trabalham às vezes 10 horas por dia e não conseguem ter prosperidade. Aí vem um senhor que é pastor e advogado e consegue às vezes receber montantes financeiros maiores em curto tempo dentro da sua profissão como advogado. Por quê? Porque Deus olha a forma como você trata a Ele, como aquilo que você faz para Ele, para que esse tempo possa ser abreviado e você possa ser muito próspero pelo fato da sua dedicação. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jó lhe buscou em todo o tempo, primeiro, esse diálogo com Deus, viver de forma reta a Deus, viver de forma fiel a Deus. Aí ele foi recompensado. Perdeu tudo? Perdeu. Depois Deus vem e traz tudo em dobro. Por quê? Porque ele agora tinha maturidade de ter muito mais do que ele teve no passado. Porque ele perdeu, permaneceu fiel, levantou
e quando ele estava em oração. Por quem? Pelos seus amigos, os que fizeram mal a ele. Deus começa a restaurar e reestruturar a sua vida. Aí vem pessoas de todos os lugares, trazem tantas posses para ele, que ele começa agora a ter o dobro, tudo aquilo que ele perdeu. Deus restaura o seu casamento. Ele tem agora mais 10 filhos. Por que não foi em dobro, pastor Flávio? Porque filhos, eles não podem vir de forma dobrada diante daquilo que eu perdi. Se eu perdi, um dia eu posso encontrá-los com eles no céu. Então ele teve 10 e ele continuava com aqueles 10 que se foram, que morreram. Então ele teve agora o quê? O dobro também, 20 filhos. Só que não aqui na terra, de ter 20. Porque ele sempre teve os outros 10 que se foram. A sementinha foi plantada. Então ele tinha 10 filhos e ganhou mais 10. Então até nos filhos ele desfrutou de poder ter 20 filhos, o dobro daquilo que ele tinha. É algo extraordinário. Só a esposa que não, né? Fala de relacionamentos aqui, muito importante. As pessoas, tem gente que gosta de viver isolada, né? Eu penso que maus conselhos existem mesmo. Inclusive você que está vendo um amigo que está sofrendo muito, que está passando por uma enfermidade grave ou perdas materiais, você não precisa ficar aconselhando ele também se não vier do coração de Deus. Aconselhamento é uma coisa muito delicada. É verdade. Porque principalmente você que quer aconselhar com uma teologia errada, né? Você não tem resposta do coração de Deus e fica aconselhando. Mas a atitude dos amigos de virem, de ficar com ele lá naquela situação, já é uma atitude muito bela. Uma atitude do cara. Ele mostra um grau de relacionamento, de amizade muito próximo desses amigos estar lá. E permanecer ali, mesmo falando aquilo, mas permanecer com ele ali. O relacionamento com a esposa, né? A esposa falar aquilo tudo. Então mostra também a integridade de Jó, né? Você falou a fidelidade de Jó, de ter amigos fiéis. Amigos que de fato hoje é network que fala, né? Palavra bonita, né? Zygmunt Bauman fala de relacionamento líquidos para falar sobre essa fluidez da amizade. O cara hoje é amigo, daqui a pouco, amanhã. Irmão, eu investi em amizade com o João. Já tem mais de ano que eu estou investindo em amizade com o João comigo. Aí hoje eu vou disfarçar a amizade com ele. Eu sou um bobo, aí. No mínimo eu sou um bobo. Eu investi, ué. Eu quero é que o João fique meu amigo o resto da vida. Porque eu investi, ué. Eu tenho que permanecer com essa amizade o resto da vida. Manter ela. Então, manter, porque relacionamentos é o que trazem os presentes. Ter amigos também é ter prosperidade. Ter prosperidade. Deus dá amigos. Jesus teve 12, né? Jesus teve 12. Mas 3 mais próximos. Isso. Que reclinava, né, no peito de Jesus. Então, isso é importante. E quando Deus falou... Porque enquanto os homens e Jó estavam falando, eu acho que... Mas quando Deus falou, trouxe uma solução para Jó. Eu acho que aquela resposta, pastor, sobre o desafio, Jó já tinha dado a resposta. Porque logo que ele perdeu as coisas, o diabo agiu rápido, né? Destruindo tudo que Jó tinha. Colocou o luto dentro da casa, colocou enfermidade, perdas materiais. E aquilo que o senhor falou, pastor Marcos, ficou aqui na minha mente. Esse pregador tem a mente assim. Tocou no culto, né? Tocou na base daquilo que moldava a vida. Tocou no instrumento da adoração e tocou na motivação dele, porque ele apresentava os novilhos pelos filhos, mas não tem mais filho. Tem cara que hoje então, não vai no culto. Tem cara que não vai no culto por causa da motivação mesmo. Tá tudo lá, pronto pro culto. Mas ele não tem nem prazer, então a primeira porta de acesso que Satanás vai contra é contra do culto. Eu não tenho dúvida. Afastar você da forma de culto. Da comunhão. Da comunhão. A pessoa trabalha na motivação do culto. Tem gente que não vai amanhã no culto.
porque ela e ele não têm prazer, não tem deleite, não tem sentido mais ir para aquele culto. Então, a perda dos filhos, é 10 caixão, tá certo, é difícil, um trauma muito grande, mas é também tirando o entusiasmo para o culto. Ele não apresenta mais, não tem nem novilho, mas ele faz aquilo, né? Que é aquela cena extraordinária que não existe na Bíblia, de que ele vai, coloca pano de saco e reconhece a soberania de Deus. E não vem, a coisa não muda instantâneo. Porque a gente faz o certo e aguarda Deus, tipo assim, olha, pô, vamos lá, agora eu já fiz a minha parte aqui. Parece que leva um tempo até Deus agir. E quando ele vai agir, ele pede esse requisito sobre orar pelos amigos, que eu penso que não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Jó não teve dificuldade nenhuma de fazer isso. E aí a prosperidade de Deus chega.